Olá, meu amigo, minha amiga, muito obrigado por vocês estarem aqui no nosso Portal do José. Hoje para o encontro num dia muito especial, onde estão acontecendo situações jamais imaginadas por muitos analistas da política aqui no Brasil e de fora do nosso país também. Situações que unem pelo crime, pela acusação do Estado contra alguns indivíduos, pessoas aqui no Brasil e fora do nosso país. Lá fora, nos Estados Unidos, hoje sentou no banco destinado às pessoas que são acusadas de crimes, o ex-presidente dos Estados Unidos, o ex-presidente Trump. Aqui no Brasil, o ex-presidente da República hoje também passou por uma situação, no mínimo, constrangedora. Não é por outra razão que o deputado André Janones tem dito na cara dos filhos do ex-presidente da República que o pai deles é um reles ladrão de joias. É impressionante e eles não podem reagir, não podem nem processar o deputado Janones, porque ele tem como provar, né, diante de tudo que a gente está vendo, que ele está repleto de razão. E isso está enfraquecendo de um tal modo a imagem que as pessoas ainda tinham sobre o ex-presidente aqui no nosso país, que o futuro político dele, o futuro político do bolsonarismo aqui, está sendo hoje objeto de muitas interrogações nesse campo da direita. Ao mesmo tempo, nós temos um governo aqui no Brasil que está começando a articular algumas frentes para a gente sair dessa situação de atraso que a gente foi jogado, mas tem muita coisa ainda em debate também, muita coisa que a gente precisa olhar para frente, mas sem esquecer as coisas ruins que ficaram para trás, que a gente não vai deixar passar batido, pelo menos aqui no nosso portal. Bom, mas o que é que está acontecendo? Eu vivi para ver coisas que eu vou compartilhar aqui com vocês que eu não pensei que veria tão cedo. Bom, antes de mais nada, quero convidar você que está chegando agora no nosso portal a se inscrever, você que é muito bem-vindo, conheça os nossos outros vídeos, se você gostar, compartilhe, dê seu joinha. Todos os dias eu abro um chat aqui para a gente bater um papo, entre 5 horas e 5 e meia, você está convidado desde já, e também convido você a se inscrever no nosso clube de membros, que é uma forma adicional de você prestigiar aqui as nossas atividades. E nunca se esqueça de dar o seu joinha, se você gostar aqui dos nossos encontros, né, e de compartilhar também os nossos vídeos, tá bom? Então, vamos seguir em frente. Gente, antes de mais nada, aconteceu um negócio muito interessante que eu quero compartilhar aqui com vocês, que foi o fato do Portal do José ter sido incluído dentre os canais na internet que disputam aqui no IBEST o prêmio de melhor influenciador de opinião do Brasil, né? Eu fiquei muito honrado por terem me incluído aqui nessa lista, porque eu nunca tinha participado, né? E ontem eu estava, sem saber, em 25º lugar, o Portal do José, né? E hoje a gente já passou aqui muitas posições aqui, já me encontro aqui em 16º lugar, estou atrás aqui de alguns personagens da direita, então faço votos aí que a gente consiga ultrapassá-los, né? Na minha frente aqui está a senhora Zoé Martínez, lá colunista da Jovem Clã, né? Então, eu estou em boa companhia, que tem gente muito legal, então vou compartilhar com vocês o link, para vocês, enfim, votarem também, né? Vocês conhecerem esse prêmio, que é o maior prêmio de internet que nós temos no Brasil, que é organizado e oferecido desde 1995, né? Então, enfim, tá aí o assunto, né, que eu queria tocar hoje com vocês, que ontem eu já tinha me esquecido. Bom, e lá fora do Brasil, como eu disse para vocês, a figura do ex-presidente norte-americano está ali com essa carinha aqui que não está de muitos amigos, né? Porque ele não está ganhando dinheiro com isso, né? É um homem que gosta muito de dinheiro. Trump se apresenta a tribunal em Nova York para ouvir acusações criminais. É a primeira vez na história que um ex-presidente dos Estados Unidos é indiciado em um processo criminal. Trump é acusado de esconder pagamento para comprar silêncio de atriz pornô. Gente, então a fila está andando. Tudo tem um começo. As grandes caminhadas começam sempre com o primeiro passo. Aquilo que ninguém nunca imaginou, né, de ver um ex-presidente norte-americano sentado onde ele está sentado, aconteceu. E tem outras coisas ainda, tem apurações lá do atentado no Capitólio, de outras situações que se conectam com a acusação contra o sistema eleitoral norte-americano, acusações de fraudes. Então, a fila está andando por lá também. E aqui a coisa está ficando complicada. Bom, pelo menos é o que todos os fatos têm sido apontados para essa direção, ou apontam nessa direção. Gente, hoje aconteceu um negócio agora mesmo, que eu quero compartilhar aqui com vocês, que foi uma entrevista que o Hamilton Mourão, senador Hamilton Mourão, estava concedendo aqui para a Globo News.
E em dado momento, depois de ter falado sobre algumas questões políticas, ele recebeu aqui uma pergunta do Guedes, né, do jornalista Guedes aqui. E foi uma situação extremamente constrangedora, porque o Guedes, poderia dizer até que Guedes o bom, né, comparando com o Guedes o mal, esse Guedes aqui, ele simplesmente mostrou para o Mourão que ele é uma pessoa ou completamente idiota, ou é um cínico, ou é um criminoso, ou é tudo junto. É uma pessoa, ou no final da história, é uma pessoa muito burra, que não entendeu que estava sendo ali emparedado com verdades e simplesmente não entendeu ou fingiu que não entendeu. Gente, a situação aqui, vou compartilhar logo para a gente refletir sobre o que aconteceu. Vamos lá. Guedes, boa tarde. Senador, uma frase do senhor me chamou a atenção. O senhor não vê as Forças Armadas contaminadas pela política. O que é essa contaminação? Porque eu vou contar um episódio de 2015. Havia um general, ele era comandante militar do Sul, e que numa palestra, a presidente era Dilma, ele disse que a saída dela seria o descarte da incompetência, da má gestão, da corrupção, e que mudar é preciso, e falava em despertar para a luta patriótica. O nome desse general, Hamilton Mourão, da Ativa. Isso não é uma contaminação das Forças Armadas pela política, general? Gente, extremamente constrangedora a pergunta, né? Porque ele estava se discutindo ali se militar deve ou não se meter em política, e nas nações civilizadas isso não acontece. E o general, ou ex-general, foi desnudado aqui com o comportamento de alguém que estava na ativa e se meteu a dar palpites em relação a presidente da República da época. Vamos continuar aqui. Olha, senador Otávio, quando a gente chega no nível que eu cheguei dentro do Exército, como oficial general de último nível, né? Aí começou a pensar, deu aquela de Rolando Lero, né? Que a pergunta é objetiva, né? Um militar da ativa pode se meter em política, sim ou não? E aí ele se meteu em política de uma forma bem calhorda, né? Não tem como dizer de outra forma, gente, desculpem. E quando você faz uma palestra para um grupo eclético, né, onde você vai apresentar uma opinião sobre uma situação que o país vivia naquele momento, o cenário de 2015, eu não posso me furtar a responsabilidade de externar aquilo que era meu pensamento. O senhor era da ativa, o senhor não tinha que dar palpite em absolutamente nada. Isso é imoral, isso é antiético, isso é contra a República Brasileira. Óbvio que isso não agradou a muita gente, e o então comandante do Exército, Vilas Boas, né, me substituiu no Comando Militar do Sul, que era o sonho da minha vida, né, o sonho de eu ter, onde eu pretendia ter chegado, e me colocou na Secretaria de Economia e Finanças, eu também fui muito feliz, né? Então, eu não vejo isso como uma contaminação da política. Um oficial general do último nível, né, ele não pode se furtar quando, vamos dizer, num debate da natureza que estava sendo travado naquele momento, ele deixar de externar a sua opinião. Ele é muito cínico, né, gente? Ele mandou essa aí, enfim, mas aí o Guedes deu mais uma espetada. Mas não é exatamente isso que é a contaminação política, senador? Ou seja, um militar da ativa tem que dar opinião se uma presidente da República deve sair ou não? Isso é papel do militar? Dependendo do momento e para quem que ele está falando, é uma responsabilidade que ele tem. Gente, é muita calhordice, é muita cara de pau, é muito cinismo, né? Eu vivi pelo menos para ver isso, porque para quem estava assistindo, deu para perceber que nós estamos ali diante de um personagem que é um corrupto moral, é uma pessoa antiética, uma pessoa que diz uma coisa e pratica outra. Bom, mas eu não podia deixar passar isso batido aqui para conversar com vocês, né? No mesmo dia em que a gente vê esse tipo de análise aqui no UOL da Thaís Oyama, que está acompanhando bem de perto o julgamento do Bolsonaro junto ao TSE. Diz a matéria: já inelegível até por aliados, Bolsonaro não tem substituto, diz pesquisa. O Bolsonaro vai ser um zumbi, como eu disse para vocês, o famoso lixo da história. Vocês agora começam a perceber o alcance dessa expressão, né? O lixo da história, alguém sem mandato, alguém sem imunidade, alguém sem militância paga, sem cartão corporativo, sem jato, sem bajulação, sem os grandes meios de comunicação dando cobertura o tempo todo. Enfim, a situação é bem diferente, né?
Se metade dos eleitores brasileiros deseja que Jair Bolsonaro fique proibido de se eleger por 8 anos, como o Datafolha disse, né? 9 entre 10 aliados do ex-presidente já acreditam que isso irá mesmo acontecer. Ou seja, ele vai ser declarado inelegível. Como é que você defende um ladrão de joias que foi apanhado com estojo de joias em plena luz do dia, diante de todos os meios de comunicação que não tiveram como esconder esse tipo de situação? A imagem é essa aqui, ó. Bolsonaro entrega 3º kit de joias na véspera de depoimento à Polícia Federal. Ele vai depor na Polícia Federal amanhã. Está confirmado que ele irá presencialmente, não vai tentar ali algum tipo de contato, né, pela internet, ou vai arrumar uma certidão um atestado médico, né, ou vai encarar ali mais um conjunto de camarões para não comparecer. Então tá lá. Em vários jornais. Na véspera de depoimento para a PF, Bolsonaro entrega 3º kit de joias. Gente, sumiram os pastores também, né, que defendiam a honestidade de Bolsonaro. Bolsonaro está tendo que ver os seus filhos escutarem de deputados, como eu disse para vocês aqui anteriormente, que eles têm um pai que é um ladrão de joias e eles têm que ficar calados, eles não podem reagir, eles não podem, o que eles podem fazer? Eles não podem nem processar. Então, este é o triste fim, né, de Policarpo Quaresma. O Bolsonaro, ele fica tentando fugir dos assuntos. Ainda passamos o governo com menor dívida bruta, blá, 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 blá. Não toca no assunto, mas não vai ter como escapar. Amanhã os jornais vão repercutir também o depoimento de Bolsonaro. E ele vai estar diante de um delegado da Polícia Federal que não vai estar ali babando, né, bajulando o ex-presidente da República. Vai estar na função republicana, porque ele vai ter que colocar o nome dele, né, o delegado, no final dessa apuração, desse inquérito. Ele vai estar diante de alguém que foi flagrado com produto do crime e que vai explicar uma série de situações ali sem nexo. O Bolsonaro, quando ele fala isso para a CNN, ele fala numa coletiva, ele consegue se desvencilhar. Mas falar para um delegado de polícia federal que está diante de uma série de elementos, ao mesmo tempo que ele será informado também de outros depoimentos que serão prestados em tempo real por outras pessoas envolvidas nessa patifaria toda. O ex-secretário de comunicação do Bolsonaro fica tentando fazer milagres, né? O Fábio Van Garten dizendo: a defesa do ex-presidente da República entregou as joias hoje. A entrega reitera o compromisso da defesa do presidente de devolver todos os presentes que o TCU solicitar. Gente, não é presente que o TCU solicitar. Um ladrão, ele não tem que praticar crimes. Se ele pratica crimes e se arrepende, ele tem que devolver o produto do crime antes da polícia chegar. Simples assim. Essa gente pensa que todo mundo é trouxa, né? Bom, gente, eu queria falar com vocês aqui também de questões envolvendo a economia, mas nós estamos tendo aí mais fatos novos, muita gente está pendendo a opinião para um lado, pendendo a opinião para o outro, e nós de fato ainda não temos o tal arcabouço, né, totalmente desenhado, porque ele só será apresentado de uma forma final depois de discussões do Congresso Nacional. Até lá, a gente está diante de algumas especulações, de muitas compreensões por um lado, que a coisa é muito boa, e muitas compreensões, por outro lado, que é muito ruim para o nosso país. Qual é o denominador que a gente pode ter no meio dessa discussão toda, né? Bom, vou conversar com vocês certamente muitas vezes sobre essa questão, vou trazer aqui outras pessoas para a gente entender melhor esse assunto, mas agora eu vou ficando por aqui porque a fila está andando e a gente não pode esquecer os criminosos que fizeram tanto mal ao nosso país, tá bom? Um grande abraço, até o nosso próximo encontro. Tchau!